aprendeu esses dias. Você sabe o ABC em inglês? Sim. Você pode falar para mim, por favor? Vai lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, D, L, O, N, O, E, O, P, Q, R, S, T, U, E, W, N, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, R, S, T, D, A, B, C. Nossa, que lindo! Você também conhece o abecedário em libras? Ainda não sei. Você quer que eu te ajude? Sim. Então você faz, vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, I, J, J, K, K, assim, K, K, L, L, M, N, N, O, O, P. Abre a mãozinha. Assim, ó, vou te ensinar. Abriu a mãozinha, guardou os 3 dedinhos, 2 dedinhos. Guarda esses 2 dedinhos, ó. Coloca esse dedinho aqui. Assim. Isso, P. Depois do P vem o quê? Q, Q. Q. Q, R, R, S, S, T. T, Ó, abre a mãozinha. Coloca esse dedinho pra dentro e baixa assim, ó. T. T, Depois do T vem D, letrinha U, U, V, V, W, W, X, X, Y Y e Z. e Z. E... Vocês estão fazendo, galera? Nós estamos treinando, tia Cássia. Poxa, eu estava entrando, eu ouvi uma música, mas Ai, eu que não legal. reconhecia. Eu reconheci a melodia, mas tava falando diferente. É isso mesmo. Fiquei parada prestando atenção. Você tava mexendo com as suas As mãos. Foi. Falando em outra língua? Sim, 2 línguas, tia Cássia. Ai, que línguas são essas? Em inglês, o abecedário, né? O abecedário. E também em libras. Poxa, ainda bem, galera, que existe tradução. Porque se não existisse a tradução, como é que a gente iria descobrir outras línguas e saber o significado das palavras? Não sei. Não sei. Duda, Josi, como vocês descobriram que o tema de hoje do nosso vídeo é tradução? Será que é tradução do inglês? Do francês? Do francês? Italiano? Será que é tradução de libras? Não. Que tradução será essa? Da palavra de... Da palavra De Deus? Da palavra de Deus? Ah, não sei! Vai ter que prestar atenção no vídeo pra saber que tradução é essa, não é verdade? Isso. As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus também quer boas novas dar, a elas pois vamos a Bíblia levar. As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus também quer boas novas dar, a elas pois vamos
línguas, tantos idiomas diferentes. Parecia até que até a Duda e a Josi já sabiam que o tema... Ai, deixa eu até guardar esse mapa aqui, gente. Ai, é muito país. Ai, deixa eu guardar. Pronto. Nossa, até parece que eu já sabia que o tema hoje é tradução. Bem, tradução, gente, é algo muito importante para mim e para você. Porque através das traduções, nós conhecemos autores, livros, podemos viajar o mundo porque pessoas escreveram sobre fatos, escreveram sobre lugares. Mas você sabe o significado da palavra tradução? Pois é, tradução é a interpretação de um significado de um texto em uma língua. E justamente nós temos a interpretação de 3 línguas num único livro. Você sabia disso? Que livro é este? É o livro mais vendido há mais de 50 anos. E tia Cássia, Exploradora K, que livro é esse? Peraí. É a Bíblia, a palavra de Deus. Lembra que nos vídeos anteriores apareceu, ó, aqui, ó, no Guinness Book em 2013, que a Bíblia era o livro mais vendido. Mas a Exploradora K, pesquisando, procurando saber mais e mais a respeito desse livro, descobriu. Há mais de 50 anos, este livro é o número 1 em vendas. Imagina só? Poxa, poderia até dizer para você, todo mundo tem Bíblia. Não. Todo mundo conhece Jesus? Não. Todos os povos têm uma parte da Bíblia? Eu e você temos o privilégio das 3 línguas originais serem traduzidas para o português, mas ainda existem muitos povos, muitos idiomas que ainda não receberam a tradução deste livro tão precioso. Mas quantos idiomas existem e são falados no mundo todo? Fui pesquisar, galerinha, pesquisei. E eu descobri que existem mais de 7.000, pelo menos, 7.000 idiomas falados ou assinados no mundo. Olha, desses 7.000, apenas 1.500 têm o Novo Testamento traduzido na língua deles e uma parte das Escrituras, uma parte do Antigo Testamento. Mas apenas 700 idiomas, 700 línguas, 700 povos têm a Bíblia completa. Desde Gênesis a Apocalipse. Gente, é muita gente, vocês não têm ideia. Mais de 1,5 bilhão de pessoas não têm acesso à Bíblia completa. Gente, é tanta gente que se colocassem todos no continente africano, ainda não daria. É muito mais que o continente africano. E sabe o que eu fiquei pensando? E olha, a Exploradora K ficou realmente muito triste. Porque pesquisando, eu descobri que existem mais de 2.000 idiomas que não tem nenhuma tradução da Bíblia. Você imagina? Se são 2.000 idiomas, multiplica isso por pessoas, povos, nações. É muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Mas eu descobri também. Olha, por isso que é bom você ser explorador. Porque quando você vai explorar, você acaba descobrindo coisas novas. Eu descobri pelo menos 2 organizações que são empenhadas em traduzir a Bíblia para essas pessoas que ainda não conheceram o que é pecado. Não conheceram Jesus. Imagina, para você talvez, quem nunca ouviu falar de Jesus? Tem muitas crianças, povos que não ouviram falar de Jesus. E olha, eu descobri que pelo menos uma dessas organizações está envolvida com mais de 2.100 idiomas de traduções, quer dizer, 2.100 traduções de línguas diferentes, de idiomas diferentes. E gente, é muito, não é? Mas ainda falta, porque pelo menos 2.600 idiomas não tem essa parcela do Evangelho. Você já pensou? Gente, é muita gente que precisa ouvir falar de Jesus. E olha, é bom você conhecer essas organizações. Uma delas é a Sociedade Bíblica.
Gente, a Sociedade Bíblica ela está empenhada para que todos tenham acesso. Em 2018, eles distribuíram mais de 6 milhões de exemplares só aqui no Brasil. Aí você fala, exploradora K! Todo mundo tem Bíblia! Não, não tem. Isso significa que enquanto algumas pessoas têm 2, 3, 4 exemplares de Bíblias, tem crianças que não têm nenhuma. Você acredita que tem crianças que nunca ouviram falar de Jesus aqui dentro do Brasil? Eu mesma sou testemunha. Eu já ouvi de uma menina dizendo que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. É preocupante, galerinha. É preocupante. Olha, ainda mais quando você sabe que a Sociedade Bíblica, algum tempo atrás, fez um estudo e eles fizeram uma pesquisa dizendo que mais de 3,9 bilhões de exemplares já foram vendidos no mundo. Gente, é muita Bíblia! Mas você lembra que, olha, tem muitos povos que ainda não tiveram acesso ao Evangelho. Parece muito, não é? Mas não é. Outra organização que a Exploradora K foi pesquisar e achou muito legal é a Missão Wycliffe. A Missão Wycliffe, ela tem uma visão muito bacana. Em 1999, eles tiveram um entendimento e eles tiveram um sonho e um projeto. A Visão Wycliffe. E a Visão Wycliffe projetou que em 2025 todos os idiomas terão uma Bíblia na sua própria língua. Você já imaginou? Se nós temos 7.000 idiomas, você já imaginou todos esses idiomas sendo alcançados através do Evangelho? Fala a verdade, não é fantástico? Por isso eu tenho um desafio para você. O meu desafio é que depois que você acabar de assistir este vídeo, você ore. Pelo que, Exploradora K? Por pessoas que entendam que temos a necessidade de conhecer outras línguas para que elas possam trabalhar nestas organizações e assim traduzir para os povos que ainda faltam ouvir do Evangelho. Nós precisamos orar por tradutores. Bem, aí, continuando o nosso tema de tradução, como eu disse que nós temos 3 idiomas em um único livro traduzido no português, que é a Bíblia, eu fui pesquisar e descobri que nós usamos tantas palavras, mas às vezes nós não sabemos o significado. E eu quero ver se você sabe. Por isso, vou te desafiar. Olha, você pode ter ajuda. Você pode perguntar no WhatsApp para o seu pastor. Você pode perguntar para a sua professora de escola dominical do culto infantil. Se de repente não tem o WhatsApp na sua mão, você pode perguntar para sua mãe ou para o seu pai. Mas peça ajuda, porque eu quero ver se vocês sabem. De onde vem o significado, qual é o significado da palavra testamento e da palavra evangelho? Nós falamos tanto, sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Temos o Antigo e o Novo Testamento, mas será que você sabe o significado destas palavras? Tá vendo como é importante a tradução? Vou dar 10 segundos. Pede ajuda, pede o auxílio aí de um adulto. E se você não souber e ele não sabe também, nós vamos descobrir aqui. E aí, galera? Conseguiu ajuda? Descobriram qual é o significado dessas palavras que foram traduzidas para o português? Então vamos lá. Por que eu estou falando tanto deste livro, das 3 línguas originais que é traduzido no nosso idioma? Porque a palavra testamento e a palavra evangelho têm origem, pelo menos, em 2 línguas originais. O hebraico e o grego. Mas você sabe o que significa? Olha, aqui no Brasil nós usamos a palavra testamento, mas a sua origem ela é no hebraico,
que tem aí no sentido de Berit. E significa aliança, significa também pacto, contrato. Por isso que a gente escuta muitas vezes o pastor falando sobre nova aliança, antiga aliança. A gente fala muito sobre o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Mas e a palavra evangelho? Você descobriu? Alguém conseguiu te dizer? Pois é, a origem dela vem do grego e significa boas novas, boas notícias. Tá vendo como é importante a tradução? Precisamos orar para que pessoas também tenham o acesso e o conhecimento deste livro fantástico. Poxa, galerinha, tá ouvindo barulho? É o meu celular. A exploradora K acabou deixando ligado e tá tocando, gente. Eu não posso pegar ele, mas com a minha lupa de investigadora, de exploradora, eu posso ver quem é. Peraí. Ah, deu pra ver quem é. Deu pra ver a imagem. Quem tá me ligando é o Explorador Clécio. O Explorador Clécio, ele veio participar do nosso Clube dos Exploradores da Bíblia. E eu convidei ele porque é uma pessoa que gosta muito da palavra de Deus. Ele gosta muito de ensinar a Bíblia. E ele vai nos ajudar com perguntas que eu vou fazer a ele e ele vai responder. E olha, nós vamos testar juntinhos o conhecimento dele. E a pergunta de hoje, que eu já tinha feito e agora ele está me ligando para responder e você vai conseguir ver juntinho comigo a resposta, é esta. Desde quando existem as traduções? Desde quando, hein? Vamos ver o que ele me responde? Oi, investigadora Cássia. Um prazer estar falando com você e com os nossos amigos investigadores. Então, as primeiras traduções da Bíblia surgem por mais ou menos 200 anos antes de Jesus nascer. Muito tempo atrás, não é verdade? Como que acontecia naquela época? O idioma grego era o idioma mais falado e mais conhecido no mundo inteiro. Assim como é o inglês hoje em dia, onde todo mundo tem que conhecer o inglês, tem palavras em inglês espalhadas por todo mundo, assim também era o idioma grego naquela época. Porém, a Bíblia estava escrita em hebraico. Assim, os líderes de Israel se reúnem e resolvem pegar essa Bíblia em hebraico e traduzir ela para o grego. E assim surge a primeira tradução da Bíblia. Lembrando que esta Bíblia que foi traduzida é o nosso Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. E aí, explorador, já fez a sua mala? Eu tô correndo para fazer a minha, porque na história de hoje precisaremos ir para um outro país. Tá curioso? Tá curiosa? Então terminar logo a mala e vamos juntos viajar! Explorador, exploradora, hoje eu quero contar para vocês a história de Iosebe. Iosebe era um menino que morava na Índia, mas os seus pais não eram naturais daquele país, porque eles vieram do Tibete. Como no Tibete havia o problema do comunismo, eles tiveram que fugir, porque o seu pai, ele tinha envolvimento com a política. Então, se ele continuasse no Tibete, eles corriam perigo de vida. Lá na Índia, aonde eles moravam, era um estado chamado Caxemira. E lá na Caxemira, Iosebe, ele ficava preocupado com o seu pai. Porque o seu pai começou a se envolver com dois alemães, dois homens de outro país, no caso da Alemanha, é óbvio, exploradora K. E esses homens eram missionários. E ele ficava preocupado porque o pai dele agora vivia o tempo todo com esses dois alemães, estudando um livro estranho. E um dia, Iosebe, ele estava andando e ele começou a pensar. Conforme ele passava na frente
de uma mesquita, porque lá na Índia, no lugar onde ele morava, era muito comum uma mesquita, porque os seus vizinhos eram muçulmanos. Diferente do Tibete, porque lá no país do seu pai, eles eram budistas. E ele ficou olhando e pensando, o que será que é o certo? Qual reza será a certa? Qual religião será a certa? Porque cada um fala uma coisa. Os muçulmanos falam sobre Maomé. Os budistas, o meu pai me disse que ele sempre aprendeu. E olha só como era curioso, hein? Ele tinha aprendido que quando ele morresse, se ele fosse uma pessoa que fazia coisas erradas, praticava o mal, quando ele viesse a ter vida novamente, porque eles acreditam na reencarnação, ele seria um animal, viria como um castigo. E isso, gente, era algo que preocupava o coração de Iosebe. Iosebe, ele queria fazer o que é certo, mas ele também sabia que nem sempre ele conseguia. Muitas vezes ele fazia o que era errado e ele não queria vir como um animal. Ele não sabia para onde eu vou, no que eu acredito. Ai, era uma dúvida, gente, que perturbava o seu coração. Certo dia, Iosebe encontrou na língua original do Tibete um livrinho. Sabe que livrinho era este? Era um livro do Evangelho de João. E como era na língua original do Tibete, seu pai já tinha ensinado a ele algumas palavras, ele já conseguia ler frases inteiras, ele começou a ler este livrinho. E de repente, explorador, quando chegou no capítulo 8, no versículo 24, peraí que eu preciso pegar a Bíblia, o meu manual explorador, porque não dá só para recitar. Essa passagem para ele foi tão impactante, foi algo que chamou a sua atenção que eu preciso ler para você. Só um minutinho, explorador. Pronto, voltei com o meu manual, que diz assim: se você não creres que eu sou, se você não acredita que o Senhor Jesus é o eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Menino, menina, explorador, exploradora, quando Iosebe começou a ler o Evangelho de João e se deparou com este versículo, e ele começou a ler sobre o eu sou. Quem é o eu sou? É Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, e que ele promete que se a gente acreditar nele, se a gente o receber como nosso Salvador, ele perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. Para Iosebe foi diferente, porque as outras religiões que ele conhecia não falavam sobre um Deus amoroso, um Deus que podia perdoar, mas um Deus que castigava você e você viveria nesse castigo. Naquele exato momento, criançada, explorador, Iosebe sozinho aonde ele estava, sem falar para o seu pai, para sua mãe, para ninguém. Ele recebeu Jesus como seu Salvador. Se esse Jesus era tão bom como este livro estava falando, ele queria ele. Ele queria ser salvo no seu coração. E Iosebe sabia. Ser cristão é o certo. Reconhecer que Jesus morreu pelos meus pecados e recebê-lo é o certo. E foi o que ele fez, mas ele não contou para ninguém. Com o passar dos dias, com o passar dos tempos, o pai de Iosebe ficou muito doente. Então, um dia, Iosebe se ajoelhou próximo do seu pai. E o seu pai olhou para ele e disse: filho, eu sou um cristão. Você não pode imaginar a alegria de Iosebe de saber. Seu pai não sabia que ele era cristão, mas ele sabendo agora, naquele momento, que seu pai também já tinha recebido Jesus como seu Salvador, para ele era fantástico. E seu pai tinha um pedido muito especial. Ele estava tão doente que ele queria ver os missionários antes de morrer. Galerinha, não era fácil, não. Porque os missionários estavam a 80 quilômetros da cidade aonde Iosebe morava. E mandaram buscar os missionários, mas não deu tempo. Porque quando os missionários chegaram à casa de Iosebe, o seu pai já havia morrido. Mas antes de morrer, o seu pai tinha um desejo especial para o seu filho. Que o seu filho fosse estudar numa escola cristã.
Ele queria que seu filho estudasse junto dos missionários para que ele pudesse também ter mais conhecimento da palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? O desejo se cumpriu. Aos 12 anos, Iosebe foi estudar numa escola cristã. Mas apesar de ser uma escola cristã, nem todos que estavam na escola eram cristãos. Na verdade, só ele e os professores. Na escola tinha mais ou menos 100 crianças. E eles não conheciam a Jesus e eles não aceitavam muito bem os cristãos lá, não, criançada. Era muito difícil para Iosebe. Iosebe sempre foi um menino calado. Ele não falava muito, mas ele, ao receber Jesus, para ele foi um momento tão especial que ele contava para todo mundo que ele era um cristão. E as pessoas judiavam dele, zombavam dele, chegaram até jogar pedras nele. E um dia na aula, um dos meninos estava muito revoltado com os professores. Olhou para os professores e disse: vocês querem nos mudar? Vocês ficam falando da sua religião? E o professor disse: não, nós não queremos mudar vocês. Nós queremos que você saiba o que é errado, o que é pecado. Não, vocês querem mudar os nossos usos e costumes. Iosebe ficou furioso, porque ele não conseguia entender como as pessoas achavam certo o que eles faziam. Mas o que eles faziam, exploradora K? Deixa eu te contar. Era muito comum, se o pai morresse, a mãe, mesmo estando viva, os familiares, no dia do sepultamento, eles queimavam ela viva. Ela era enterrada junto com o seu marido. Você já pensou? Você ser queimada viva para você morrer junto do seu marido? Iosebe não aceitava isso. Iosebe ficou tão furioso porque o menino achava isso normal, que ele olhou para aquele garoto e disse: você acha que seria legal fazer isso com a sua irmã? E se o esposo dela morresse, você colocaria fogo na sua irmã para que ela fosse enterrada junto? Sabe o que o menino respondeu? Sim, é a tradição. Explorador, Iosebe não aceitava isso. Além do mais, Iosebe ficava sem entender como as pessoas podiam ser tão religiosas. Gente, você não tem noção. Da casa de Iosebe até a escola, ele andava todos os dias 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. E no meio do caminho tinha uma mesquita. Quando ele olhava para aquela mesquita, para aquela igreja muçulmana, ele via muitos muçulmanos entrando. E eles ficavam olhando, admirados, uma caixa, que era uma caixa muito bonita, de pedras preciosas. Mas sabe por que eles ficavam olhando aquela caixa? Porque dentro da caixa tinha um vidro. E dentro desse vidro tinha um fio de cabelo de Maomé. E as pessoas ficavam lá olhando e adorando. E ele ficava ali parado, às vezes, olhando, imaginando e pensando. E às vezes até falando em voz alta, criançada. Como é que pode? Um fio de cabelo não tem poder nenhum. Esse povo precisa descobrir a verdade. Pois é, o tempo se passou. E Iosebe estudou muito, aprendeu outras línguas. Depois de 11 anos, vamos lembrar, ele tinha 12 quando ele foi para a escola, quando seu pai faleceu, ele tinha 12 anos. Se a exploradora não falou, tá falando agora. Ele ficou 11 anos estudando, tinha 23 anos. Quando chegou aos 23 anos, ele já era um homem muito inteligente, já tinha estudado de tudo. Um dia, o seu professor olhou e disse: Iosebe, agora você pode procurar um bom emprego. Você pode ganhar muito dinheiro, Iosebe. Você pode ser o que você quiser. Iosebe não falou nada para o professor, mas ele ficou imaginando. E ele falou: eu já entreguei minha vida ao Senhor. Eu não quero dinheiro. Eu não quero um bom emprego. Eu quero que as pessoas não sejam mais enganadas. Eu não quero que as mulheres viúvas morram. E eu também não quero que as pessoas fiquem achando que aquele fio de cabelo tem tanto poder. Se aqui na Índia é assim, no Tibete, no país do meu pai, é muito pior. Não. Eu preciso fazer alguma coisa. Já sei o que eu vou fazer. Já que eu entreguei a minha vida ao Senhor, vou servir ao Senhor,
vou traduzir a Bíblia no Tibete, na língua tibetana, porque este livro, ele tem um poder tão grande de transformar a vida de tantas pessoas, que ele pode até ser um livro com pernas, um livro de pernas. Como assim um livro com pernas? O livro não anda explorador AK. Significa que este livro, ele pode andar por muitos lugares, pode estar na mão de muitas pessoas. É isso que eu vou fazer. Eu vou dedicar a minha vida a isso, vou traduzir. E, gente, ele realmente, se esforçou muito, porque o serviço principal dele era traduzir a Bíblia. Durante a semana, para ganhar o dinheiro suficiente para se alimentar, ele dava aula em uma escola. Mas olha, demorou 35 anos, criançada. Ele já era até um senhor. 35 anos ele demorou para traduzir a Bíblia que eu e você hoje temos em português, na língua tibetana. E depois dos 35 anos, ele ainda teve um trabalho de enviar esta Bíblia para a Inglaterra, para que quando chegasse lá, pastores pudessem analisar para ver se não havia erros. E aí sim pudesse ser impressa, para que pudesse ser enviada para os tibetanos. Só tinha um problema. A primeira Bíblia que ele escreveu à mão, porque não tinha o alfabeto nem para máquina de escrever. Você talvez nem saiba o que é uma máquina de escrever, mas é isso aqui, não tinha não, viu? Ele escrevia, de próprio punho. Galerinha, era muito trabalho. O papel que ele usava era um papel que era, pincelado com gema de ovo. Tinha uma química especial. Era muito trabalhoso. Você já imaginou você escrever a Bíblia de Gênesis, Apocalipse à mão? Só que quando chegou lá, tinha erro de português. No caso, era erro de escrita na língua tibetana. E os pastores mandaram de novo para que ele corrigisse. Depois que ele corrigiu, ele mandou novamente para a Inglaterra. Gente, você não sabe o que aconteceu. Estourou a Segunda Guerra Mundial. E sabe o que aconteceu? Essa Bíblia que estava sendo estudada, essa Bíblia que estava sendo conferida por vários pastores para que todos pudessem ter fielmente a palavra de Deus sem erro, ela ficou escondida num sótão de uma igreja. E ficou lá por muito tempo. Porque em 1945 foi quando novamente a Bíblia apareceu ali. Eusébio já tinha 60 anos de idade quando a Bíblia retornou à sua mão. A guerra tinha terminado e ele agora poderia continuar o trabalho, já que os pastores tinham conferido tudo. O que ele ia fazer agora? Agora sim, ele ia trabalhar duro para que esse material pudesse ir para uma gráfica. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é uma gráfica. Fica tranquilo, tá bom? E aí pudesse ser impressa, para que todos pudessem ter uma cópia da Bíblia, criançada. Ele passou dias e noites. Começou a ficar fraco, criançada. Ele precisou de ajuda de homens. 3 homens se dispuseram a ajudar ele a escrever a Bíblia à mão. E aos pouquinhos ele foi ficando doente. E olha, finalmente ele conseguiu traduzir a Bíblia. Exploradora K, por que você não está tão feliz? Porque esse trabalho para ele, gente, foi um trabalho muito grande. Ele se esforçou demais, porque 5 dias depois que Eusébio conseguiu completar o seu serviço, ele veio a morrer. Mas e aí? Será que a Bíblia seria levada aos tibetanos agora que ele morreu? Quem faria esse trabalho? Deixa eu te contar o que aconteceu. Era uma viagem muito perigosa. Levava 52 dias para que chegasse ao acesso dos tibetanos ali, para que pudesse ir para a gráfica. Gente, mas para piorar tudo, a Índia e o Paquistão entraram em guerra exatamente naquele período. E a Bíblia se perdeu de novo! Na Segunda Guerra Mundial ficou escondida no sótão da igreja. Agora a Bíblia se perdeu. E o que dava para fazer?
Ah, gente, não podia fazer muita coisa, não. Olha, muitos começaram a ter vários trabalhos para auxiliar. Muita água rolou no meio do caminho, mas eu quero te contar uma informação importante. A Bíblia se perdeu, mas um amigo de Iosebe, ele sabia que Iosebe estava traduzindo a Bíblia. E ele começou a orar para que Deus tirasse os empecilhos, como assim, exploradora K, os problemas que surgiam que fizessem com que a Bíblia não chegasse até ele. E olha, um homem, um cristão, e o nome dele é bem diferente, o nome dele é Gapel. Gapel, ele encontrou a Bíblia. Ah, ele nem sabia, mas esse amigo de Iosebe, o reverendo Xandu, ele colocou a igreja toda para orar, para que a Bíblia finalmente chegasse na mão dos tibetanos. Criançada, não foi fácil. Sabe por quê? Porque, olha, o caminho era perigoso. Havia muitos ladrões, havia tempestade. Gente, parecia impossível a Bíblia tibetana chegar na mão daquele povo. Quando finalmente, depois de muito sacrifício, e olha, não era fácil não, sabe por quê? Deixa eu te mostrar aqui no visual, criançada. Aquela Bíblia era muito pesada. Não é esse livro que você e eu carregamos na nossa mão, não. Aquele livro que iria para uma gráfica, para ser impressa, mas tinha sido escrito à mão de Gênesis Apocalipse, pesava 28 quilos. E olha, sabe o que ele fez? Gapel, ele mandou uma mensagem para o pastor, para o reverendo Xandu, pedindo para que encontrasse ele lá na divisa dos países, porque havia uma ponte, que era a Ponte Proibida, conhecida como a Ponte Proibida, para que ele se encontrasse e a Bíblia fosse entregue a eles. Só que essa mensagem que ele mandou, nem assinada ele podia mandar. Ele tinha que mandar o recado sem o nome do correspondente, porque Gapel já era considerado inimigo, um espião, um inimigo do outro país. Criançada, quando esta mensagem chegou na mão do reverendo Xandu, não pensou duas vezes. Finalmente a Bíblia estava acessível, estava tão perto dele. Ele tinha que arrumar um meio de transporte. E sabe o que ele fez? Depois de uma viagem, ele chegou num lugar onde havia um avião. E ele falou com o piloto, olha, eu preciso chegar até a Ponte Proibida. E lá na Ponte Proibida eu tenho algo muito especial para pegar. Só que o piloto tinha desistido de viajar. Ele cancelou a sua viagem. Mas Xandu queria muito chegar lá. Então o piloto disse para ele, então o senhor vai ter que pagar pela passagem dos outros passageiros que não vão mais viajar. Imagina, ele não tinha dinheiro para isso não. Então ele começou a orar silenciosamente para Deus fazer um milagre. E criançada, não foi o que Deus fez, porque olha, de repente o piloto mudou de ideia. Você acredita nisso? E olha, com muito sacrifício, ele conseguiu chegar na Ponte Proibida. Quando chegou na Ponte Proibida, criançada, sabe o que ele descobriu? Que Gapel estava preso. Ele estava em uma prisão e o que estava junto com ele? A Bíblia. Ele queria passar de toda maneira do outro lado para pegar a Bíblia, mas os soldados, os homens ali não deixavam passar. Então ele olhou para aqueles soldados e disse, olha, eu tenho evangelhos aqui na língua de vocês. E para eles era algo muito importante, porque eles queriam conhecer outras culturas, outras línguas. Era uma forma de estudo. Então, os soldados gostaram da ideia e deixaram Xandu passar. Chegando lá, criançada, ele conseguiu levar Gapel. Conseguiu levar também a Bíblia junto com ele para a cidade, aonde eles aguardavam tanto, né, para que fosse impressa. Olha, foi com muito sacrifício. Muito sacrifício, mas finalmente a Bíblia chegou na gráfica. O primeiro a receber o exemplar foi Gapel, porque ele já tinha ficado tanto tempo fora de casa que os seus amigos achavam até que ele estava morto. E olha, quando saiu da gráfica,
A Bíblia, ela foi vendida rapidamente. Todo mundo queria um exemplar. Não existia livros na língua tibetana. Soldados compravam livros, compravam a Bíblia para que eles pudessem aprender uma outra língua. Budistas, os monges budistas também tinham acesso à Bíblia. Pelos vilarejos, todos conseguiam agora ter uma tradução da língua própria deles. Gente, o livro foi vendido muito rápido. Poxa, Iosebe, ele morreu. Ele não viu, mas o sonho dele se realizou, porque aquele livro, aonde os missionários não conseguiam entrar por causa da guerra na Índia e no Paquistão, aquele livro realmente parecia que tinha pernas, porque ele entrava em todos os lugares. Ele entrava tanto nas vilas quanto no campo de guerra. Tá pensando que é fácil a palavra de Deus ter chegado para aquele povo, para aquela nação? Não foi, não. Hoje eu e você temos o privilégio de ter a Bíblia na nossa língua, na nossa tradução. Mas essa história de Iosebe é muito parecida com outras histórias que ainda vão acontecer. Como assim, exploradora K? Porque você lembra? Existem mais de 7.000 línguas, pelo menos, né? 7.000 línguas assinadas e faladas. 2.000, pelo menos, não existe uma tradução da palavra de Deus. E Deus tem enviado muitas pessoas para lugares muito difíceis para conhecer a língua daqueles povos, para que a palavra um dia, os evangelhos, o Antigo Testamento, seja acessível a todos. Gostou da história de hoje? Espero que tenham gostado, porque olha, que livro fantástico é a palavra de Deus.